Uma importante questão a ser esclarecida é que o termo parto humanizado não pode ser entendido como um tipo de parto, onde alguns detalhes externos o definem como tal, como o uso da água ou a posição, a intensidade da luz, a presença do acompanhante ou qualquer outra variável. A humanização do parto é um processo e não um produto que nos é entregue pronto. A humanização proposta pela humanização do parto entende a gestação e o parto como eventos fisiológicos perfeitos, onde apenas 15 a 20% das gestantes apresentam adoecimento neste período, necessitando cuidados especiais. Cabendo à obstetrícia apenas acompanhar o processo e não interferir buscando aperfeiçoá-lo. Parto humanizado significa direcionar toda a atenção às necessidades da mulher e dar-lhe o controle da situação na hora do nascimento, mostrando as opções de escolha baseados na ciência e nos direitos que tem. Alberto Jorge de Souza Guimarães é médico, ginecologista e obstetra brasileiro. Nasceu na Bahia pelas mãos de uma parteira, Dona Enedina, em um parto domiciliar. Atualmente reside e trabalha em São Paulo. Graduou-se pela Faculdade de Medicina em Teresópolis e concluiu mestrado na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. É defensor dos conceitos de parto humanizado, bem como as questões de proximidade mãe e filho. Alberto Guimarães encabeçou a criação do programa Parto Sem Medo, um novo modelo de assistência à parturiente, enfatizando o parto como um evento de máxima feminilidade, quando a mulher e bebê são os protagonistas. Atualmente vem difundindo uma proposta de reformulação dos protocolos de assistência à mulher, propondo um atendimento com menos intervenções farmacológicas e uma assistência mais humana no parto. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que eu recebo aqui em nossos estúdios o doutor Alberto Guimarães, obstetra, que vai falar um pouquinho sobre o parto humanizado. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, igualmente. É sempre um prazer poder... Aliás, novamente, né? O senhor já esteve aqui conosco há 1 ano e meio atrás, Isso, mais ou menos, falando exato. sobre parto humanizado. Mas, como a nossa intenção é sempre mantê-lo informado, trazendo as novidades, trazendo assuntos interessantes a você, hoje o doutor Alberto vai explicar um pouquinho para a gente. Doutor, parto humanizado. Para a maioria das pessoas, o parto humanizado está relacionado com natureza, sem muita intervenção de produtos químicos, locais esterilizados. É isso mesmo? O que é, afinal, o parto humanizado, doutor? Na verdade, esse é um tema muito interessante, porque eu percebo a ideia de que, quando se ouve falar parto humanizado, as pessoas já imaginam isso, quer dizer, imaginam um parto ou necessariamente domiciliar ou fora do ambiente hospitalar, um parto onde a pessoa não teria, aparentemente, recursos no sentido de acompanhamento, segmento. Seria um parto meio, aspas, bicho grilo, né? Um parto onde você não usa nada do que se tem para pensar em bem-estar materno e fetal. Na verdade, quando se pensa humanizado, há que se entender que nós estamos pensando num parto onde a mulher realmente ela volta ao cenário como uma protagonista. Quer dizer, o parto, a gente pensa na estrutura parto pensando mulher e neném, mas com toda a assistência que seria necessário para o bom andamento desse parto, para a boa condução. Quer dizer, o parto humanizado ele pode ser realizado no hospital normalmente. Sim, na verdade, a minha assistência, inclusive, é uma assistência hospitalar. E eu penso humanizar no sentido de resgatar a relação humana, né, de vínculo, de afeto, de respeito, de observar a necessidade da mulher sem necessariamente medicalizar, sem necessariamente usar medicação, sem necessariamente usar anestesia, mas pensando no suporte para a mulher. Isso é humanizar, é resgatar a ideia do humano para ela de novo. No Brasil, pelo menos do que eu conheço, dos países que eu conheço, o Brasil é uma prática muito recorrente a cesariana. Ao passo que, por exemplo, nos Estados Unidos, só em casos assim, muito pontuais, muito específicos, é que é autorizado a cesariana. Lá a prática que 99% é o parto normal. Aqui parece que é o contrário, sei lá, 90% é cesariana, 80%, eu não sei. Na verdade, eu acho que com o anúncio, digamos, ou
a colocação de que essa questão hospitalar iria resolver ou dar segurança para toda a questão do nascimento, a cesárea começou a ser oferecida e de maneira muito fácil, digamos assim, ou de uma maneira como se isso fosse resolver necessariamente a questão do parto. Esta situação realmente chegou ao extremo, a ponto de hoje existirem algumas coisas de política pública para tentar reverter essa situação. Porque pensar na cesárea como uma condição na condução de um trabalho de parto onde tem risco efetivo para a mãe ou para o bebê, realmente é bem interessante e que bom que inventaram cesárea. Quer dizer, seria uma exceção, não a regra. Isso, na verdade, se a gente pensar parto normal, nós temos que pensar que a maioria esmagadora dá para caminhar via mulher, por ela, não pela cirurgia. Então, pensar nascimento como cesárea, primeira opção, é uma distorção. Na verdade, eu participo já, eu estou formado há 25 anos, então, por exemplo, curso de gestante, tinha um momento no curso que nós colocávamos a comparação do parto normal e da cesárea. E quase como, naquela ocasião, dando a opção de escolha, né? Hoje, eu costumo dizer que não tem essa opção de escolha para a mulher que está grávida e que está tudo bem. Na verdade, estando tudo bem, ela passa pelo processo de trabalho de parto. É importante que esse parto aconteça na data do neném, quer dizer, que o neném dê sinais de que queira nascer, porque esse momento é o momento que há uma passagem de hormônios entre neném e mãe, né, como se desencadeando esse trabalho de parto, e é que ela possa passar pelo processo do trabalho de parto. E a mulher, ela vem recebendo todos esses sinais. Ela consegue captar esses sinais? Consegue. Quando você faz um trabalho, e aí eu imagino que seja a maior contribuição da obstetrícia hoje, talvez seja de avisar ou de devolver para a mulher que ela, por si, ela já tem praticamente, ela tem todos os instrumentos que precisaria para fazer esse voo, para fazer essa viagem. Quer dizer, ela engravidou, ela vai passar por uma série de modificações, e é bom que ela saiba que existem modificações que fazem parte desse caminho, mas ela dá conta. Vai ter dificuldade de andar num dado momento? Pode ficar falta de ar, pode ter a posição ruim para dormir, né? E vai ter alguns sinais que está entrando em trabalho de parto. O organismo dela é preparado para o parto. Então, por exemplo, o canal vaginal é preparado, aumenta esse espaço, a musculatura distende mais, né? Começam a ter algumas contrações mais lentas, digamos, mais esporádicas de que está chegando a hora. E muitas vezes, no pré-natal, eu até pergunto para a mulher, e qual que é a tua sensação de tempo que está chegando? Você acha que vai demorar muito? Quer dizer, devolver isso para ela, essa percepção dela pela situação, é um ganho importante. E ela percebe quando está chegando a hora, de uma maneira geral. E um outro aspecto é que, assim, essa preocupação de quando vai ser o desencadear de trabalho de parto. Quer dizer, estando maduro, transformação ou troca de hormônios ali, desencadeia, esse neném vem. Quer dizer, não precisa ficar preocupada, que é uma questão assim, muito comum, inclusive de indicação de cesáreas, nossa, mas está passando da hora, cuidado para não passar da hora, tem que ir até ali, senão... Quer dizer, a natureza ela é sábia. Estando maduro, vai tender a entrar em trabalho de parto e nascer. De maneira geral, de 40 para 41 semanas, quase todos os nenéns vão nascer. Então, não precisaria justificar uma cesárea, por exemplo, antes de nem completar o período pensado para o parto, para não passar da hora. E a história da dor? Porque muitas mulheres falam, olha, eu acabei optando por cesariana porque a dor é muito forte, eu conheci uma amiga, uma parente que fez o parto normal e foi um sacrifício, e depois também ela acabou tendo problemas no corpo e etc. Procede, não procede, ou tem uma mística em cima disso? Na verdade, a questão da dor é talvez uma das questões mais importantes para justificar a fuga para a cesárea. É como se a pessoa imaginasse assim, então já vou marcar a cesárea para não ter dor. Eu acho que de saída já é um engano, porque em tendo feito uma cesárea, ela já tem dor. Ela já vai ser encarada como uma pós-operatória, uma pós-cirúrgica. Então ela perdeu uma chance de ouro para passar pelo processo sem uma cirurgia. Mas nós podemos encarar também a questão da dor, ou até melhor, do próprio trabalho de parto, e esse talvez seja o pulo do gato para o parto acontecer de uma maneira mais natural, que é
assegurar que essa mulher em trabalho de parto, e ela muda a questão da percepção dela em trabalho de parto. Quer dizer, essas contrações vêm aos pouquinhos, ela vai entrando quase no estado especial de consciência, ela vai ficando meio grogue, meio zoró, digamos assim. Em trabalho de parto, ela não fica com a mesma percepção de que nós estamos aqui conversando no nível de consciência diferente. Ela já não vai buscar a contração como uma questão de dor. Ela entra num processo, num outro plano, digamos assim. Seria já a mudança do metabolismo. De questão de percepção dessa contração. Não necessariamente ela vem dor. Ela pode perceber que vem uma onda, vem uma contração e ela embarca nisso. O que me chama muito a atenção de que a dor é extremamente relativa é que muita gente entra nesse processo, mesmo sabendo que se no trabalho de parto, isso é importante para as mulheres terem na mão para dizer, eu posso tentar um parto normal porque eu não vou ser jogada num quarto escuro e jogado na questão do desamparo. Não. Uma mulher que hoje pensa num parto normal ou num parto assistido, ela tem a possibilidade, no meio do caminho, se ela achar que a dor está insuportável, por exemplo, ela tem o recurso de usar a analgesia. Nós podemos usar analgesia numa então mulher... pode ser aplicada no parto normal. Sim. Seria anestesia, isso, né? Não. E pode se chamar esse parto de um parto humanizado? Pode. Hoje eu sou meio, até um pouco criticado pelos colegas, porque eu acho que nós exageramos muito com a questão do bisturi, né? Abrir o espaço para uma reivindicação hoje, que é exatamente a questão de que o parto é da mulher. Né? Nós tivemos recentemente uma questão importante sobre violência obstétrica. Esse nome é um nome que, para quem é médico, obstétrica, doía e dói no ouvido, quer dizer. E a violência obstétrica, no fundo, é o quê? É uma reivindicação da sociedade civil, de alguns setores da sociedade e da própria mulher, pelo direito dela passar pela experiência por ela. Quer dizer, pelo direito de se movimentar, de se alimentar, de não fazer cesárea à toa, né? De não fazer a episiotomia, que é aquele corte que é feito na vagina quando está quase nascendo. Quer dizer, ela pode ter um parto, esse neném pode sair sem precisar cortar. Cientificamente, doutor, já existe algum estudo, alguma comprovação dos benefícios do parto humanizado, do parto normal, em detrimento da cesariana? Existem muitos estudos, né? A medicina baseada em evidência tem uma série enorme de estudos que mostram isso. Quer dizer, uma mulher que entra em trabalho de parto, por exemplo, e nasce o neném na data dele, é uma gestação que muito provavelmente esse neném vai nascer com questões respiratórias melhores, mais desenvolvidas. É um neném que vai, na primeira infância, ter muito menos chance de ter das doenças de primeira infância, principalmente doenças respiratórias e doenças imunológicas, digamos assim, de questão de asma, bronquite, essa coisa vai ter muito menos. Esse neném de nascer de parto normal, quando ele passa pelo canal, existe uma compressão do tórax e ali já sai muito da secreção do pulmão. Isso facilita essa adaptação dele nessa fase inicial. E vai, com isso, gerar uma mulher que vai ter muito mais condições de cuidado desse neném. Quer dizer, ela sai do parto inteira, ela sai bem. Se você deixar, ela levanta e já vai cuidar, se precisar. Então, é um neném que vai ter muito mais suporte, digamos, mulher e neném. Afora que no parto, ou no trabalho de parto, e na saída desse neném, onde a contração vem, incomoda e tal, você estimulando adote uma posição que seja mais confortável para ela. Quer dizer, esse neném, quando ele sai, que a mulher, a gente devolve direto de novo o neném para ela. Quer dizer, saiu, a gente já para e devolve. Quando ela pega esse neném, ela pega com uma força, com uma energia, de tal forma que aquele neném, nitidamente, você percebe que tem mãe. É uma coisa é instinto, e aí vem de novo aquela discussão da dor. Quer dizer, a mesma mulher que estava há minutos, estava dizendo, não sei se eu vou aguentar, ela pega esse neném e ela abraça, ela gruda. E dali fica claro que tem mãe. A questão de acolher e de cuidar fica determinado ali. Independente se ela era uma advogada, ela era uma médica, ela não sabia se ia amamentar. Ali é o instinto materno. O instinto materno vem com toda a força. E a questão da mãe vinculada a esse neném, quer dizer, quando você põe no peito, no colo dela,
esse contato pele a pele e o olho no olho, que é o imprint, quer dizer, ali nasceu neném, ali nasceu mãe, ali nasceu vínculo. Isso é fundamental para os nossos resgates, de novo, das nossas relações. Nós fizemos estamos numa fase onde tudo planilhado, tudo programado, tudo definido, mas as relações humanas não são assim. As relações envolvem afeto, vínculo, carinho, suporte, proteção, que é humano. Isso a gente tem perdido, infelizmente, né? Quer dizer, e a questão do nascer, eu acho que é um momento de ouro para realmente voltar a estimular esse tipo de situação. A mulher que engravidou agora, se ela optar, ela vai falar, não, eu vou ter um parto natural, vou ter um parto humanizado. Modifica alguma coisa essa fase do início da gravidez até o nascimento? Ela tem que adotar um outro procedimento ou é um procedimento normal, como se ela fizesse uma cesariana? Não, eu acho que pensar que ela engravidou e ela quer passar esse caminho e pensar num parto normal, menos invasivo, um parto para ela, por exemplo, de ela chegar a esse ponto, provavelmente, psicologicamente, ela vai estar um pouco mais avançada do que a média. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa engravida hoje, qual que é a grande preocupação? É ficar pensando nas coisas que vão comprar, pensando quanto que vai custar o berço, a roupa, não sei o quê. Então, quer dizer, parece um evento para mostrar poder, principalmente por questão do poder econômico. Quando a mulher pensa que ela tem um neném e que ela tem que focar essa energia para esse filho, muda tudo. Porque o filho não quer nada daquela coisa lá de fora que ela estava muitas vezes deixando de ficar em casa, de curtir a gravidez, de curtir a experiência de estar grávida, de se permitir sentir o movimento desse neném, conversar com o neném, marido chegar em casa, de fazer carinho e pensar planos e sonhos para essa criança. Quer dizer, só de pensar que ela quer esse filho de uma maneira mais humana realmente, menos mercantilista no sentido de coisas para comprar, para mostrar, para tal, isso já faz uma diferença enorme, na minha opinião. Quer dizer, ela tem a possibilidade de vivenciar a gestação, quer dizer, de passar pela gestação e sentindo que isso é na vida dela, que é para o marido dela, de que isso é transformador. Ela se sente, eu acho que com muito menos obrigação de fazer para verem e mais valorizado na questão de relação interna dela com o marido, com esse filho que virá. Doutor, queria agradecer mais uma vez a sua presença e queria colocar à disposição alguma coisa que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar, o contato ao nosso telespectador, alguma mensagem, por favor, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Realmente é um prazer poder conversar sobre essa questão de partos. Eu realmente estou muito envolvido nisso. Estou participando atualmente de um projeto que é o Parto Seguro, a Mãe Paulistana, que é um projeto público. São 8 hospitais que no ano passado nós tivemos um avanço extremamente grande nesse sentido, tendo uma redução importante do número de cesáreas, muito mais parto normal, não usar soro só porque a mulher engravidou, só porque está em trabalho de parto, acompanhante, amamentar na primeira hora. Então, eu vi nesse projeto uma possibilidade de não só ficar atuando na questão particular, né, mas também de poder compartilhar essa experiência com a questão pública. Nós temos feito muito trabalho com um colega médico na universidade, dizendo, escuta, o neném consegue nascer se a gente der essa possibilidade de, digamos, fazer a segurança do processo e deixar que a mãe faça esse caminho. Isso é possível. Então, esse ano eu tenho atuado muito mais com médico e tentando ajudá-los a fazer esse resgate sobre a questão do nascimento. Nós temos esse programa chamado Parto Sem Medo, né, que é um programa multiprofissional e que insere, digamos, vários profissionais no sentido de a mulher fazer esse caminho de resgate de parto. E aí, já que você me deixa aproveitar, por favor, nós estamos produzindo um livro para ajudar essa questão da desmistificação da gestação e do parto. Nós achamos que a experiência de gravidez e parto, ela é muito rica e ela pode ser entendida como uma viagem onde nós pensamos num destino, onde nós pensamos num percurso, onde nós pensamos numa experiência que seja construtiva para todo mundo. Se a gente fizer uma viagem nesse perfil, muitas vezes quando a gente volta melhor e volta contribuindo para o nosso meio. Esse é o nosso desafio e é por isso que a gente levanta cedo e vai para a luta. Muito obrigado, Denis. É um prazer. Prazer foi todo meu, doutor. Aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um tema muito interessante.
encontro todo sábado às 5 da tarde no É Desse Jeito. Tudo aquilo que você procura num programa e um pouquinho mais. A sua participação que é o mais especial. Então, não esquece, sábado às 5 da tarde na TV Mundial É Desse Jeito. O culturismo como um sistema de exercícios é a forma mais efetiva e eficiente de fortalecer e desenvolver os músculos do corpo. Alguns pensam que o culturismo é somente uma forma intensiva de competição, mas não um esporte. Contudo, penso que o culturismo qualifica-se como um esporte por algumas razões. Uma delas é o incrível esforço atlético envolvido em treinar e desenvolver o físico para prepará-lo para uma competição. Outra é o alto nível de demanda atlética envolvida na parte de desempenho do culturismo. Por outro lado, a musculação é um esporte onde o objetivo principal é o aumento de massa muscular. A cada treino, o praticante deve se superar para que atinja os seus objetivos. O aumento de carga e a utilização dos métodos de intensidade são as principais armas utilizadas na musculação para que haja hipertrofia e superação. Reginaldo Gomes nasceu em 1962 em Palmeira dos Índios, nas Alagoas. Além de advogado, é professor de educação física. Começou a praticar fisiculturismo desde criança. Mais tarde, foi campeão absoluto alagoano da modalidade por 10 anos seguidos, de 81 a 90. Foi também campeão da Copa Norte e Nordeste em 88 e é 2 vezes vice-campeão brasileiro. Encerrou sua carreira como atleta em 1990. Em 99, Reginaldo Gomes foi eleito presidente da Federação Alagoana de Musculação e Fitness. Ingressou na Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação em 2000 e hoje é o presidente da entidade. É também vice-presidente para a América do Sul da World Bodybuilding and Physique Sports Federation, ou seja, a entidade mundial desta modalidade. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje nós recebemos com imenso prazer aqui no nosso estúdio Reginaldo Gomes. Ele é presidente da Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação, que há um tempo atrás era alguém falava fisiculturismo. Prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, pastor. O nosso telespectador hoje vai ser informado, mais uma vez, um tema interessante, porque tudo que envolve o esporte e o fisiculturismo é um esporte. A prática dele é uma prática esportiva. Eu queria, Reginaldo, por favor, vamos dar um briefing, né? Um relato para o nosso telespectador. O que é isso? Como surgiu no Brasil? Quem pratica? Por favor. Primeiro, meus cumprimentos para aqueles que estão nos assistindo agora. Eu os cumprimento com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para todos. A Confederação Brasileira envolve a prática de atividades resistidas, que é a musculação, e o fisiculturismo, porque você pode ser um praticante da modalidade, da musculação e academia, e não amealhar a possibilidade de competição, né? Então, o que é a musculação? Atividade física resistida, ou seja, com pesos, né? E você pode ser um competidor ou não. Então, quando você decide melhorar a sua performance, então você entra no rendimento e entra na competição, aí você trata como fisiculturismo. Eu sempre digo que a musculação é a mãe de todos os esportes. Isso é verdadeiro. Não se pensava até alguns anos atrás que um maratonista fosse fazer a musculação para um melhor desempenho, né? Ter um rendimento melhor nas suas competições. E até muitos falam de prevenção de distensão muscular, de atrofias. Sim, o senhor me lembrou agora um fato interessante. Outro dia eu vi o nosso apóstolo comentando que ao subir, né, o monte, ele teve dores no joelho, né? Dores e tal. Acredito que nesse caso aí vem esses problemas de evitar esses traumas. Se ele fortalecer o quadríceps e os tibiais, quer dizer, aquela musculatura que envolve a coxa, certamente ele vai possibilitar subir ao monte mais vezes, certo, apóstolo? Com mais chance de não ter essas dores, essas coisas. Isso aí vai evitar essas lesões, porque você vai fortalecer aquela região, né? Vai evitar o impacto sobre os ligamentos, sobre a articulação do joelho, nesse caso do apóstolo. No caso, as pessoas procuram, pelo menos pelo que a gente entende do assunto, que a gente escuta, as pessoas às vezes procuram mais isso por uma parte estética, né? Olha, eu quero ficar com
um bíceps mais definido, um peitoral mais bonito, quero ter uma barriga tanquinho, enxuta, etc. Ainda a maioria das pessoas que procuram ver, eles encaram só no efeito estético ou procuram também pela saúde? Pastor, o meu esporte, eu digo sempre, o meu esporte ele se embasa eminentemente na saúde. Embora somos taxados por alguns como... Eu também sou fisiculturista, né? Eu sou um presidente, mas antes passei por todo um caminho. Fui fisiculturista, fui presidente de federação, depois vice-presidente da confederação e agora presidente da Confederação Brasileira e vice-presidente mundial para a entidade, para a América do Sul. Veja, então, a musculação, ela serve sim para corrigir, né? Quer dizer, alguns problemas físicos, né? Para melhorar a performance individual e não necessariamente somente para a competição, como eu acabei de dizer, e da saúde. Ou seja, um outro dia perguntaram para mim, por exemplo, a musculação é boa para as pessoas idosas? A musculação é boa para jovens a partir de que idade? Então, já temos trabalhos desenvolvidos por um pesquisador da musculação, o Dr. José Maria Santarém, que ele já mostra claramente no seu trabalho de que a musculação é muito boa para a fase onde você precisa utilizar o fortalecimento dos músculos, ou seja, na melhor idade. Porque a partir de 40 anos de idade, os homens sofrem uma queda androgênica de 1% ao ano. Da massa muscular. Essa queda androgênica, que é uma queda hormonal, né, diminui a massa muscular. Então você começa a ter um volume muscular da coxa menor, dos glúteos menor, dos braços menor, do pescoço. Por quê? Porque houve uma queda androgênica. E você não praticando atividade física e resistir à musculação, você tende a ter o quê? Um enfraquecimento muscular e aí mais propenso a traumas quando a pessoa idosa cai, fratura membros como fêmur, outras regiões do corpo, e também na mulher. Porque a mulher também, quando atinge 40 anos de idade, começa também o processo, até um pouco antes, da queda hormonal. E aí ela entra também na diminuição de massa muscular e também propenso a tombos, fraturas, e a musculação é indicada também para essa fase. Eu até recomendo mais que na fase onde você está mais jovem. O jovem precisa, todos nós precisamos da musculação. Eu digo sempre, a musculação é a mãe de todos os esportes. A orientação para quem pratica musculação é uma alimentação mais dirigida a que produto? O atleta ou a pessoa que pratica atividade física e a musculação principalmente, ele deve basear a sua alimentação em proteínas e carboidratos, né? Proteína seria carne, derivados... Isso. Geralmente de origem animal, tem também fontes vegetais muito boas, né? Tem soja, agora vai surgir agora o whey do coco, né? Enfim, tem outras fontes importantes, não só animal como vegetal. Então a proteína é construtora, né? Depois vem os carboidratos. Porque, na verdade, desculpe, mas eu achei até interessante, foi um fisioterapeuta que recentemente eu estava assistindo uma entrevista dele, ele falou, você, na prática esportiva, na musculação, você está fazendo o quê? Você está destruindo o músculo, né? E isso. Ele vai ser regenerado. Ao contrário, isso. Pelo menos eu como leigo tinha seguido, não, quando eu estou praticando eu estou fortalecendo, e na verdade não é essa, né? Quando a célula é reposta, vem mais forte, mais volumosa, e aí esse é o sistema, o processo é esse, agregar novas células mais fortes, entendeu? Maiores. E essa alimentação favorece? Isso, a fixação da proteína no músculo, nessa célula, né? Então, proteínas, carboidratos, vitaminas, né? Sais minerais, é todo um composto, né, de nutrientes que vão possibilitar esse ganho de massa, né? O atleta normal que pratica, qual seria a alimentação, por exemplo? Como seria o café da manhã, o almoço, a janta dele, as refeições intermediárias? Pronto, nós recomendamos aí a cada 3 horas uma refeição. 3 horas? A cada 3 horas. Inclusive, muitos médicos recomendam isso até para emagrecer, né? Porque a pessoa, o organismo parece que começa a ter um metabolismo mais rápido. Mais acelerado. E come sem muita fome também, né? Isso, os volumes são menores e aí você seleciona aquilo que você pretende no seu trabalho. Então, o atleta ele tem uma fase de hipertrofia muscular, fase inicial, onde ele vai aumentar o quê? A ingesta de carbo, principalmente, proteína, e depois, no segundo momento, ele vai reduzindo isso até o pré-contest. Então, ele praticamente zera o carbo, né? Gordura, ele elimina totalmente as gorduras, né? E aí são os processos
que ele traça, né, os objetivos para alcançar aquela meta. Então, qual o procedimento de um atleta de competição? Ele vai competir agora, ele quer ganhar massa primeiro, para depois chegar a que peso ele quer chegar. Né? Então, ele está acima do peso, vai reduzir massa gorda, né? E vai aumentar a massa magra. Então, tem todo um procedimento e essa alimentação, por um nutricionista que vai orientar o atleta, ele vai a cada 3 horas ter esse equilíbrio nutricional dos alimentos. Mas, por exemplo, no café da manhã, o que é aconselhável para quem pratica musculação? Então, eu vou dizer, por exemplo, o que eu estaria ingerindo hoje se eu estivesse competindo. E também até hoje, batata doce, por exemplo. Muita gente, em casa, onde estiver nos assistindo, vai dizer, poxa, batata doce, sim. É um carbo complexo, que vai dar energia e vai ajudar o ganho. Ovo cozido, somente as claras, ou peito de frango grelhado, perfeito? O filé de tilápia, tudo sem gordura e sem sal. Inclusive, eu queria só fazer um adendo. Toda pessoa que começa uma prática esportiva deve procurar orientação médica. O nutricionista. E nutricionista também. Isso. Não adianta você achar, não, eu acho que isso é o melhor para mim. É muito perigoso, porque às vezes as pessoas têm carência de certos alimentos ou de certos nutrientes e acabam partindo por uma coisa errada. Então, se você pensa em começar qualquer prática esportiva, um conselho de todos que passaram, todos os especialistas na área, procure um médico e procure um nutricionista para acompanhar essa prática. E que todo fisiculturista utiliza e deve utilizar, que é o reforço da alimentação, que são suplementos alimentares, né? E os recursos, os anabolizantes também, tem os naturais e os proibidos, né? Os recursos ergogênicos proibidos, os anabolizantes proibidos, esteroides são proibidos e existem testes para avaliar nas pós-competições e, inclusive, estabelecer punições daqueles que forem pegos nas análises. Então tem o doping normal. Sim, feito temos antidoping, temos sim antidoping, temos. E quando o atleta ele é pego no antidoping, ele é suspenso. Há uma punição, né? Ele é suspenso, entendeu? É dada uma chance de uma contraprova, se ele assim o quiser, tem todo um protocolo, né? E configurando que ele realmente utilizou o recurso ergogênico, vai ser punido, vai ser suspenso pela utilização do recurso não ergogênico proibido. Eu já escutei algumas entrevistas aí de esportistas, praticantes, e parece que ali tem uma via de fuga comum, porque eles falam, não, isso daqui eu tomei, mas nunca teve problema, isso aqui nunca foi proibido, isso aqui... Quer dizer, existe a relação bem clara do que o atleta pode e não pode ingerir? Ah, sim, com certeza, pastor, com certeza tem. E os atletas, eles sabem disso, o seu técnico geralmente sabe disso, o seu personal, o seu nutricionista sabe disso, o médico sabe, porque isso é uma relação de substâncias proibidas. Isso é amplamente divulgado, entendeu? Não é segredo para ninguém. Lógico que alguns utilizam esse tipo de explicação, mas ela não será válida porque o item que ele ingeriu está na relação proibida. Falar um pouquinho de competição. Quais os tipos de competição, de torneios internacionais que existem? É por faixa etária, por peso? Como é que está o atleta brasileiro nesse contexto, o resto do mundo? Como se posiciona o Brasil? Bem, o Brasil, ele está, como já falei, é o segundo país do mundo em número de academias, né? O Brasil também desponta como um dos 5 do mundo em resultados, em atletas de competição no culturismo. A competição é por peso? Temos diferentes categorias, né? Peso, sim. Por exemplo, na categoria bodybuilding, que é o culturismo tradicional, é aquele fortão, né, que a gente conhece, o mais musculoso. Até depois eu gostaria que mostrasse a revista que o senhor encaminhou. Ali tem um exemplo claro. Tem. Na edição nós vamos mostrar, mas por favor, perfeito. Pode continuar. Então, tem o bodybuilding tradicional, que é o fisiculturista tradicional, que nós temos aqui no Brasil, divididos a cada 5 quilos. Começa com 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, acima de 100 quilos. São as categorias masculino, sênior de competição, bodybuilding. E temos o feminino, até 55 e acima de 55 quilos. Quer dizer, o feminino também bodybuilding, o culturista. E temos também o culturismo clássico, que é aquele culturista que estabelece uma relação entre peso e altura. Ou seja, não se permite nessa categoria que ele seja um culturista muito desenvolvido, tem uma massa muito desenvolvida.
Essa relação já limita esse atleta. Mas como seria essa relação peso-altura? Por exemplo, até 1,60 m, ele teria o que exceder de 1 metro na medida de 1,60 m, contaria mais 2 quilos. Por exemplo, você subiu na medição, ele tem 1,58 m. Aí pega 58 mais 2 quilos, ele tem que ter no máximo 60 quilos. Máximo 60. Tá. É um exemplo. Aí vai. 1,70 m e assim por diante. Então, limita isso, esse volume muscular, esse tamanho na competição. E temos outras modalidades. Tem o paraculturismo também, que a gente começou a inserir há uns 2 anos atrás aqui no Brasil. E queremos espalhar pelo mundo. Já na Tailândia já se usa muito, outras partes do mundo já se usa o paraculturismo, que é o culturista que tem problemas de deficiência física, mas que também competem. E temos também outras modalidades mais light. Os fitness, temos a categoria, por exemplo, Miss Bikini, que é a mulher que não pode ter um físico com uma massa muscular desenvolvida, quer dizer, uma pequena massa muscular, suave, pouco índice de gordura. Eu diria sempre, comparo sempre o Miss Bikini como, eu digo sempre, é como se você pegasse a Gisele Bündchen e colocasse na academia para fazer musculação. Certo. Seria a Miss Bikini. Pronto. Esse é o exemplo. Ela é um físico longilíneo, né, com pequena massa de gordura, um baixo índice de gordura, sem massa muscular aparente. Temos a Miss Wellness, que seria mais a tradicional garota academia brasileira. Ela é mais encorpada, tem um maior volume, entendeu? Mas sem também massa muscular desenvolvida. Tem um glúteo maior, uma perna maior, entendeu? Ou seja, a beleza muscular da mulher brasileira que faz academia estaria nesse contexto. Temos também o fitness coreográfico, que entra o masculino e o feminino, que seria a performance física, que ele apresenta primeiro o físico para avaliação e depois do temático. Ele entra, por exemplo, na fase de apresentação, fazendo saltos acrobáticos, uma performance física. Aquele que tiver mais dificuldade, entendeu, no seu tema, junto à performance física, será o vencedor, tanto masculino quanto feminino. Certo? Mas os mais conhecidos internacionalmente é o bodybuilding tradicional, que é o fisiculturista. Que o rapaz, o moço aparecem lá de maiô, de biquíni. O fisiculturista tradicional, é o bodybuilding. Teve algum brasileiro que já ganhou? Sim, já tivemos. Tivemos 11 competições ganhas no mundo, 11 campeões mundiais, vários segundo colocado, terceiro colocado, entendeu? Nós estamos muito bem no mundo com relação ao fisiculturismo. Sempre pergunto a todas as pessoas que vêm falar sobre esporte aqui, porque é uma preocupação. Às vezes na família tem alguém que demonstra uma certa habilidade ou gosta de um tipo de esporte. Quais os cuidados que o pai tem que ter? Vamos supor agora na musculação, o filho ou a filha desenvolve interesse pela musculação. Quais os cuidados que o pai tem que ter? Onde levar? Quais as precauções? O primeiro cuidado, ele tem que direcionar o filho que vai começar, um parente, numa academia onde tem um profissional para acompanhar. É importante o acompanhamento do profissional, porque ele vai pedir os exames preliminares, vai ter um nutricionista, né, envolvido no processo, vai ter todo um trabalho profissional, um profissional não só da musculação, quanto também da nutrição, acompanhando o atleta, para que ele não utilize uma academia qualquer, que não tenha presente o CREF-CONFEF, né, que não tenha os profissionais que estejam credenciados, né, também para o acompanhamento. É perigoso. Eu vi que o professor numa entrevista dizendo que realmente é perigoso uma academia que não tenha os profissionais habilitados para acompanhar. Isso também é perfeito. Eu não recomendo. Procurar uma academia sempre que seja habilitada e profissionais habilitados para acompanhamento inicial, porque vai exigir todos esses exames preliminares e vai dar o rumo certo para as pessoas que pretendem crescer e melhorar a sua saúde, performance, etc. Muita gente fala de musculação. Eu cheguei a ver alguns casos, mas que a pessoa para de fazer a musculação, aí de repente engorda de uma maneira assim, que você às vezes nem reconhece a pessoa. É em função do quê? Da alta ingestão de carboidrato, de caloria, e de repente a pessoa para, aquilo vira gordura. O que acontece? Pastor, mas isso aí também está em qualquer esporte. Você vê jogador de futebol também, né? A maioria quando para, engorda. O Ronaldo Fenômeno é um exemplo. Eu cito sempre o Ronaldo Fenômeno. Ele engordou e ele não voltou mais. Continua, né? Acima do peso. Isso ocorre em qualquer modalidade, né? Quando você tem um hábito, você tem um metabolismo acelerado, você falou agora há pouco, metabolismo, né? Isso é importante. Quando você come a cada 3 horas e você tem uma rotina de atividade física, então você deixa a rotina, passa a comer
com mais espaço, passa a comer volumes maiores. Gostaria de continuar nosso papo, mas o programa está se encerrando. Eu queria mais uma vez agradecer a tua presença, ter aceito o nosso convite, te colocar aqui à disposição algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei. Por favor, fique à vontade. Bem, então, para todos aqueles que pretendem começar a musculação é a mãe de todos os esportes. Quer ser saudável? Venha treinar com a gente. Não precisa você pensar em competição, tá? Melhorar a condição, a performance, melhorar a saúde, melhorar a disposição, né? Chegar a um peso ideal, aprender você a uma rotina de exercícios, né? Atividade física de academia, com alimentação saudável. Aí você vai viver melhor e vai ter a melhor performance. E nosso contato é www.cbcm.com.br, Facebook CBCM, Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação, CBCM Presidente, @hotmail.com, e o contato direto com o presidente, 96450-3701. Naldo, muito obrigado. Foi um prazer Pastor. aqui. Prazer, pastor. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.